Olá, senhoras e senhores, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo, sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo da série Aposta VDP. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, essa série de vídeos diários é uma análise pós e pré-rodada com o intuito de projetar eventos esportivos em busca de valor para possíveis investimentos no mercado de apostas esportivas. Então, caso você se interesse pelo assunto, ative aí o sininho de notificação, se inscreva, deixe o seu like, comente, critique. Enfim, essa interação social é muito importante, estará me ajudando e muito ao YouTube entender que o meu vídeo está sendo aceito pela comunidade e assim ele estará me sugerindo para novos usuários. Então, conto com vocês caso você queira me ajudar nessa trajetória que não é fácil, é sempre muito difícil produzir vídeo, procurar informações, então essa é a sua forma de ajudar caso você queira me ajudar. Nessa quarta-feira temos muitos jogos de Champions League, jogos de Sul-Americana e também de Libertadores da América, onde será o destaque principal do vídeo, Internacional contra Fluminense. Mas eu quero deixar de lado de falar de Champions League dessa vez, não vou falar de Champions League, quero ceder o espaço que eu falaria de Champions League para poder falar sobre o Fortaleza. Então aqui, ó, começar já parabenizando o Fortaleza, esse time nordestino que pela primeira vez coloca um time do Nordeste em uma final de campeonato internacional. Então, aí é colhendo os frutos de um bom projeto, de ter aceitado o processo, de ter aceitado que nem tudo vai ser um mar de rosas, que às vezes o time vai perder, mas nem por isso você tem que mudar o processo. Volto lá no começo em um vídeo meu onde eu falo e uso as palavras de Abel Ferreira, onde ele fala que o processo para aprender a ler e escrever, mesmo que você com o tempo comece a gaguejar ali, a empacar e começar a ler, mas o processo sempre será aquele A, E, I, O, U. Então o Fortaleza aí dando uma aula do que é uma boa gestão de elenco, uma boa gestão de clube, uma boa gestão financeira. Não demitiu seu técnico mesmo com as dificuldades que passou no Campeonato Brasileiro, beirando a zona de rebaixamento, conseguiu uma arrancada onde conseguiu ainda uma vaga para a Libertadores da América. Então tá aí na tela alguns dos dados sobre o que é esse Fortaleza, sobre o que se tornou esse Fortaleza e não poderia ser diferente. Venceu quem tem o melhor projeto, já que no Corinthians, não vou falar sobre o Corinthians, mas no Corinthians está tudo uma bagunça, então seria injusto caso o Corinthians se classificasse para essa final de Sul-Americana, então merecidamente está lá o Fortaleza representando o Brasil nessa final de Sul-Americana. Não falarei de Champions League, então não falarei também desse jogo de Sul-Americana. Vou falar unicamente e exclusivamente sobre Internacional e Fluminense depois da vinheta. Então vamos ao destaque principal desse vídeo, que é Internacional e Fluminense, que se enfrentam hoje às 21h30 no Beira-Rio, valendo uma vaga para a final da Libertadores da América dessa temporada 2023. É bem verdade que o Internacional pode ter aí então uma vantagem por estar decidindo esse confronto de duas pernas em casa, mas também é bem verdade que o Internacional já não é o mesmo mandante que foi ali até 2019, se eu não me engano, quando quase foi campeão brasileiro. Depois de 2019, o Internacional vem perdendo força quando joga em seu estádio, um estádio que ali ele é tradicional e lendário por ser muito difícil arrancar ponto de Internacional quando o Inter joga no Beira-Rio, mas não tem sido assim. Então o Internacional perdeu aquela força, aquele ímpeto que tem dentro de casa. Claro que é uma competição diferente, mas é inevitável não fazer um recorte sobre o que é esses times no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, começando pelo Internacional, que é o 14º colocado com 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 20 gols marcados apenas, é o pior ataque da competição no Campeonato Brasileiro, com 29 gols sofridos. Quando joga em seus domínios, o Inter tem 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados e 12 gols sofridos, então um aproveitamento aí no saldo de gols é bem ruim para um time que tinha então o seu estádio como principal força. Já o Fluminense é o sexto colocado com 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 34 gols marcados e 29 gols sofridos. Como visitante, o Fluminense é o 16º com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 14 gols marcados e 23 gols sofridos. Então, um saldo negativo aí para o Fluminense quando joga como visitante. Já que eu falei que um defeito aí, então, um ponto negativo do Internacional é que não vem jogando bem, não vem mandando bem seus jogos quando joga no Beira-Rio, eu vou fazer aqui, eu fiz um recorte aqui sobre o desempenho do Fluminense jogando fora de casa nesse Campeonato Brasileiro e eu fiquei
sinceramente e honestamente muito surpreso em ver que a última vitória do Fluminense quando jogou como visitante no Campeonato Brasileiro foi no dia 10/5 contra o Cruzeiro, quando ganhou por 2-0. Desde então o Fluminense perdeu para o Botafogo por 1-0, perdeu para o Corinthians por 2-0, para o Flamengo por 2-0, empatou com o Goiás 2-2, perdeu para o São Paulo por 1-0, perdeu para o Curitiba por 2-0, para o Grêmio por 2-1, empatou com o Atlético Paranaense 2-2, tomou uma goleada do Vasco por 4-2 e perdeu para o Cuiabá por 3-0. Então essa é a sequência do Fluminense, que não tem vitória desde o dia 10/5 quando joga como visitante. Então, feito esse recorte de Campeonato Brasileiro, vamos agora falar um pouquinho sobre a tradição e a história desses dois times. O Internacional tem uma tradição e uma história com a Libertadores da América, inclusive é um time campeão mundial. Caso o Fluminense ainda não tenha um título de Libertadores, pode ser aí então o primeiro título de Libertadores para o Fluminense, que tem uma final apenas e acabou perdendo essa final em 2008, se eu não me engano. O Internacional, então, tradicional que é, vem jogando bem nessa Libertadores, vem pelo menos conseguindo arrancar empates e fazendo bons jogos ali, sabendo sofrer contra adversários como, por exemplo, o River, que na minha opinião tem uma campanha e foi melhor do que o Boca Juniors nessa Libertadores, então é de se levar em consideração o time que arrancou o River Plate em uma quartas de final, fazendo então uma remontada contra o River Plate, algo muito difícil de se fazer, e contou com a ajuda do seu estádio para que isso fosse possível. Já o Fluminense tem aí então o técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz, que parece que está brincando de futebol manager de Brasfoot, afinal ele está em tudo, está na seleção brasileira, está comandando o time que está na semifinal da Libertadores da América. E fato é que o Fluminense não vem jogando bem, também passou aquele momento de bom futebol do Fluminense, como é comum dos trabalhos do Fernando Diniz, ele que tende a começar muito bem os seus trabalhos, mas depois tem uma queda ali, não sei o porquê, ainda ninguém descobriu o porquê ele tem uma queda de rendimento, o seu time para de render. Então é bem verdade que, olhando assim, o Internacional ele é um favorito, pois tem mais tradição na Libertadores, vai jogar em seu estádio, vai ter a tal Rua de Fogo novamente do Internacional, que, cara, é sensacional, isso daí chega a arrepiar, até eu que não sou torcedor do Colorado, acabo até me emocionando com isso daí também, pensando até no que pode ser o meu time, no que será o meu time também quando jogar aí uma semifinal de Libertadores. Então, eu acho que por isso o Internacional ele tem um leve favoritismo, mas não tanto como o mercado está dando. O mercado está dando um back Internacional a 2,54 e um back Fluminense acima de 3. Eu acho que esse lei internacional a 2,60 ele tem um certo valor, acreditando no empate. Eu não acho que o Fluminense conseguirá quebrar essa sequência de maus resultados jogando como visitante, justamente contra o Internacional. É verdade que na Libertadores o Fluminense tem vitórias fora de casa, até mesmo contra o Olímpia, mas fazendo um paralelo entre Internacional e Olímpia, claro que o futebol apresentado dentro de campo até que se equipara, até que é bem parecido, mas historicamente o Internacional ali, por ser um confronto brasileiro, ele leva muito mais vantagem em relação ao Fluminense do que o Olímpia conseguiu levar. Então, eu acho que o Fluminense não vai conseguir quebrar essa sequência ruim contra times brasileiros jogando como visitante, justamente contra o Internacional, valendo uma vaga na final da Libertadores da América. Então, eu não me surpreenderia caso esse jogo termine empatado. Então, pensando nisso, um empate a 3,2 para mim ele é muito baixo. Então, não farei nada nesse jogo. Será mais um jogo aquele da pipoca, aquele que eu apenas assistirei e apreciarei uma final de Libertadores que tem tudo para ser um jogaço, assim como foi o primeiro jogo. No primeiro jogo é bem verdade que o Fluminense teve a chance de matar o confronto, abrir ali uma vantagem maior do que 1-0, mas acabou tendo um jogador expulso. E aí então o Inter cresceu no jogo, teve até um gol anulado pelo um gol de cabeça do Mercado, que a bola bateu na mão. O Inter também teve a chance de matar o jogo, mas o Fábio foi muito bem, pegou muitas bolas ali difícil, fechando o gol então, e com o gol do Cano ali, um gol providencial que empatou o confronto e vai trazer então essa disputa ainda viva aqui, um jogo aberto aqui para o Sul. Então o Inter poderia ter matado o jogo, o Fluminense também poderia, isso não aconteceu. Aconteceu o fato de que esse confronto está empatado,
Então só me resta aqui desejar boa sorte ao torcedor do Fluminense, boa sorte ao torcedor internacional, boa sorte para o apreciador do bom futebol, que tenhamos mais um jogaço assim como foi o primeiro. Afinal, a gente quer ver, é isso mesmo, a gente quer ver um confronto disputado ali, sem muitas faltas, como foi também Boca Juniors e Palmeiras, que tradicionalmente era um confronto de muitas faltas. Semifinais de Libertadores tende a ser aquele jogo parado, mas esses quatro times resolveram jogar bola, então isso daí ajuda muito a qualidade do futebol, faz o jogo andar. Então é muito bom quando a gente vê um jogo assim, bem jogado e não tão cantimbado como é normal que seja as finais e semifinais de Libertadores, aí jogos decisivos de Libertadores, com o goleiro caindo, briga a cada lateral, briga a cada falta. Então vamos torcer aí por um bom futebol. Do mais, para não ficar no vídeo muito longo, esses são os principais destaques, os principais pontos que eu queria destacar. Caso você gostou do vídeo, aí deixe o seu like. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Do mais, meu muito obrigado. Até amanhã com um vídeo especial falando sobre Palmeiras e Boca Juniors, esse outro lado da semifinal. O Palmeiras aí também que tem um empate, vai decidir em casa também, assim como é o caso do Internacional. Vou deixar para falar sobre esse confronto amanhã. E também falar como foi esse resultado desse jogo de hoje entre Internacional e Fluminense, que sairá daí então o primeiro finalista da Libertadores 2023. Do mais, meu muito obrigado mesmo de coração, um abraço e boa sorte caso você seja torcedor do Fluminense, caso seja torcedor internacional. E até amanhã com um vídeo especial semifinal da Libertadores, Palmeiras e Boca Juniors. Um abraço e até amanhã.